Leitura do livro de 1 Macabeus. Capítulo 5. Judas contra os idomeus e os amonitas. Quando as nações circunvizinhas souberam que o altar tinha sido reconstruído e que o santuário tinha sido consagrado como antes, ficaram muito irritadas e resolveram acabar com os descendentes de Jacó que viviam entre elas, começando a persegui-los e matá-los no meio de sua população. Neste meio tempo, Judas atacou os filhos de Esaú, na Idumeia, a Crabatene, pois estavam cercando Israel. Derrotou-os fragorosamente, humilhou-os e tomou seus despojos. Depois, lembrando-se da perversidade dos habitantes de Beã, que eram permanentemente uma armadilha e obstáculo para o povo, por causa das emboscadas que armavam nos caminhos. Ele os obrigou a se refugiarem nas suas torres, atacou-os e voltou-os ao anátema, pôs fogo às torres com todos os que estavam dentro. Passou depois para os amonitas, onde se deparou com um exército numeroso e bem armado, comandado por Timóteo. Travou contra eles muitos combates, mas afinal foram esmagados à sua vista. Ele os derrotou. Tomou também Jazer, com as aldeias vizinhas, e voltou para a Judéia. Subtópico: agressão aos judeus na Galileia e a Gileade. Os gentios que moravam em Gileade se aliaram contra os israelitas que moravam em seu território. Com a intenção de expulsá-los, os israelitas refugiaram-se então na fortaleza de Datema e mandaram a Judas e seus irmãos esta mensagem: as nações ao nosso redor se reuniram contra nós para nos tirar daqui e se prepararam para tomar a fortaleza onde nos refugiamos. O comandante de suas forças é Timóteo. Vem imediatamente livrar-nos de suas mãos, pois muitos dos nossos já caíram. Todos os nossos irmãos que moravam nas aldeias de Tobim foram mortos. Os inimigos levaram cativas suas mulheres e filhos, bem como seus bens, e mataram cerca de 1000 homens. A carta ainda estava sendo lida, quando chegaram outros mensageiros vindos da Galileia. Estavam com as vestes rasgadas e traziam esta notícia: a população de Ptolemaida, de Tiro e de Sidom, com toda a Galileia dos estrangeiros, todos se uniram contra nós para nos aniquilar. Logo que Judas e o povo ouviram estas palavras, reuniu-se uma grande assembleia para deliberar sobre o que fazer em favor de seus irmãos que estavam em perigo e sendo atacados. Disse Judas a seu irmão Simão: escolhe os homens necessários e vai libertar os seus irmãos que estão na Galileia. Eu e nosso irmão Jonatas iremos para Gileade. Na Judéia ele deixou José, filho de Zacarias, e Azarias, chefes do povo, com o restante do exército para assegurarem a guarda da região. E recomendou-lhes: comandai o povo, mas não entreis em combate contra os gentios, até a nossa volta. A Simão foram designados 3.000 homens para a expedição à Galileia, a Judas 8.000, para irem a Gileade. De fato, Simão foi para a Galileia, onde travou muitos combates contra os gentios que foram destroçados diante dele. Simão perseguiu-os até a porta de Ptolemaida, matando quase 3.000 dentre eles e apoderando-se de seus despojos. Tomou consigo os judeus que eram da Galileia e os que estavam em Arbates, com suas mulheres e filhos e todos os seus pertences, e conduziu-os com grande alegria para a Judéia. Subtópico: campanha no Gileade e na Galileia. Judas Macabeu e Jonatas, seu irmão, transpuseram o rio Jordão e caminharam 3 dias pelo deserto. Encontraram-se com os nabateus, que foram ao seu encontro pacificamente, e lhes narraram tudo o que tinha acontecido aos seus irmãos judeus no Gileade. Informaram que muitos dentre eles estavam cercados em Bossor, em Alimas, Casfo, Maced e Carnaim, cidades todas elas grandes e fortificadas. Disseram ainda que outros deles estavam cercados nas restantes cidades de Gileade, e que seus inimigos haviam marcado o dia seguinte para atacar as fortalezas e prendê-los e matá-los todos num só dia. Imediatamente Judas e seu exército mudaram de direção e foram para Bossorra, pelo deserto. Ocupou a cidade e incendiou-a,
depois de passar a fio de espada toda a população masculina e apoderar-se de seus despojos. À noite, puseram-se novamente a caminho, dirigindo-se até a fortaleza. Na luz do amanhecer, ao levantarem os olhos, viram um exército numeroso, incalculável, carregando escadas e máquinas de guerra para assaltarem a fortaleza, e já começavam a atacar, percebendo que já tinham começado o combate, e o clamor da cidade subia aos céus em meio ao toque das trombetas e o alarido geral, e Yehudá disse aos homens do seu exército: Combatei hoje pelos nossos irmãos. Dividiu o exército em 3 alas, por trás dos inimigos, fizeram soar as trombetas e entoaram a oração os brados. Ao perceber que era um macabeu, o exército de Timóteo pôs-se em fuga diante dele. Judas infligiu-lhes uma tremenda derrota, e nesse dia, cerca de 8.000 homens caíram mortos. Dali Judas dirigiu-se para Alimas, atacou-a e tomou-a, matou toda a população masculina, e recolheu os despojos e incendiou a cidade. Seguindo adiante, tomou Caspo, Maced, Bossor e as outras cidades de Gileade. Depois desses acontecimentos, Timóteo recrutou outro exército e acampou diante de Rafon, na outra margem da torrente. Judas mandou espionar o acampamento e recebeu essas informações. Reuniram-se com ele todas as nações que nos cercam, formando um exército muito numeroso. Ele contratou também árabes como reforço e estão acampados na outra margem da torrente, prontos para virem atacar-te. Judas, porém, saiu para enfrentá-los. Disse então Timóteo aos comandantes do seu exército: Quando Judas, com seu exército, chegar perto da torrente, se ele passar em nossa direção por primeiro, não poderemos resistir, e ele certamente prevalecerá contra nós. Se, porém, hesitar em ficar acampado do outro lado, então nós atravessaremos e prevaleceremos contra ele. Logo que Judas se aproximou da torrente, postou os escribas do povo ao longo da margem, com esta ordem: Não deixeis para trás ninguém, mas fazei todos seguirem para o combate. Ele atravessou por primeiro, ao encontro dos inimigos, e todo o povo o seguiu. Todos os gentios foram esmagados diante deles, abandonaram suas armas e refugiaram-se no templo de Carnaim. Os judeus tomaram a cidade e puseram fogo no templo, com todos os que estavam dentro. Carnaim foi arrasada, sem qualquer possibilidade de resistir ao ímpeto de Yehudá, Judas. Este reuniu então todos os israelitas que moravam em Gileade, do menor ao maior, com suas mulheres e filhos e seus pertences, uma imensa multidão, com o objetivo de trazê-los à Judéia. Assim chegaram até Efron, cidade importante e bem fortificada, que ficava no caminho. Como era impossível contorná-la pela direita ou pela esquerda, era forçoso passar por dentro dela. Os que estavam na cidade fecharam-se nela, barricando as portas com pedras. Judas mandou-lhe uma mensagem em termos pacíficos, dizendo: Precisamos atravessar a vossa terra para ir à nossa, e ninguém vos causará prejuízo. Só precisamos passar. Eles, porém, recusaram-se a abrir. Então Judas mandou avisar pelo acampamento que cada um tomasse posição para o ataque, onde quer que estivessem. Os soldados tomaram posição e ele começou o assalto à cidade. Todo aquele dia e toda a noite, até que ela caiu em suas mãos. Ele fez passar ao fio da espada toda a população masculina, arrasou as casas, tomou os despojos e atravessou a cidade pisando sobre os corpos dos mortos. Transpuseram então o Jordão, rumo à grande planície em frente a Betsã. Judas ficava reunindo os que estavam atrasados e animava o povo por toda a viagem, até chegarem à terra de Judá. Então subiram ao monte Sião com alegria e júbilo, e ofereceram holocaustos, porque tinham retornado em paz, sem a perda de nenhum dos seus. Os combatentes na zona marítima e na Idumeia, entretanto, nos dias em que Judas e Jonatas estavam na região de Gileade, e Simão, o irmão deles, na Galileia, diante de Ptolemaida, e Yosef, filho de Zacarias, e Azarias, chefe do exército, ficaram sabendo de suas façanhas e dos combates que eles tinham travado, e comentaram: Celebrizemos também o nosso nome,
e partamos para combater contra as nações que estão ao nosso redor. Deram ordens aos que compunham o seu exército e marcharam contra Jâmia. Gorgias saiu da cidade com seus homens para os enfrentar. Yosef e Azarias foram desbarrados e rechaçados até os confins da Judéia. Caíram naquele dia cerca de 2.000 do povo de Israel. Foi uma debandada geral do povo, pelo fato de não terem escutado Judas e seus irmãos, e porque imaginaram que também eles, Yosef e Azarias, haviam de agir valentemente. Infelizmente, porém, não eram de têmpera daqueles homens pelos quais a salvação foi dada a Israel. O valente Judas e seus irmãos foram muito engrandecidos aos olhos de todo Israel e de todas as nações, onde quer que se ouvisse o seu nome. As pessoas se aglomeravam em torno deles para aplaudi-los. Entretanto, ele partiu com seus irmãos e começaram a atacar os filhos de Esaú na região voltada para o sul. Apoderou-se de Hebrom e das cidades vizinhas. Destruiu suas fortalezas e incendiou as torres que os rodeavam. Levantou o campamento rumo à terra dos filisteus e percorreu o território de Maresa. Naquele dia, pereceram em combate alguns sacerdotes, querendo dar mostras de valentia, mas mantendo-se em combate de forma temerária. Judas voltou-se em seguida para Azoto, na terra dos filisteus, e aí destruiu os altares, queimou as imagens dos seus deuses e tomou os despojos dessas cidades. Depois regressou para a terra de Judá. Fim do capítulo 5.